Eu estou aguardando, estamos aqui prestes a iniciar o encontro, a conversa que vamos fazer no Museu Casa do Pontal com Ricardo Gomes Lima, o pesquisador, professor, e nós estamos aguardando. Ele deve estar entrando em algum momento, mas a gente está super feliz, embora um pouquinho tenso, porque essas tecnologias, sobretudo a redes, essas coisas podem dar algum probleminha, mas de qualquer forma o prazer é muito grande, é muito maior. Eu estou procurando o Ricardo, eu não estou vendo ele aqui. Eu não sei se ele entrou. Eu estou vendo a Natália. A Natália talvez possa perguntar se ele tá tendo alguma dificuldade ou se é o tempo mesmo, que é um dia que, em geral, tem essa distância. Mas a gente vai falar de um assunto que a gente gosta tanto, vamos falar sobre arte popular brasileira, mas vamos falar, sobretudo, sobre o Vale do Jequitinhonha, que é uma paixão nacional. O Ricardo entrou, eu vou aqui e vamos estar juntos agora, estaremos juntos agora. Entrei! Que ótimo, Ricardo! Muito bom Ai, ver você. Que bom. A gente tudo sempre bem. fica com uma certa tensão antes de começar, Certo? né? Certo. Eu tive que tomar meu comprimido para pressão alta um pouco antes. Agora está tudo bem. Tá certo. Bom, a gente vai torcer para essa live não cair, para a gente ficar justamente com essa possibilidade de ficar conversando, mas se cair também, a gente reinicia, começa de novo, como Isso. todo mundo que tem feito essas lives está fazendo, né? Então, eu estou vendo que tem muitas pessoas entrando, eu acho isso super legal, porque é um assunto que a gente ama, né, Ricardo? Isso, isso. A gente adora a arte popular brasileira e, nesse momento, tem sido uma certa saída, sobretudo o Museu do Pontal está fechado, nós estamos guardando esse isolamento, né, que é necessário, Exato. mas, ao mesmo tempo, em conexão com as pessoas e aprofundando relações que, às vezes, naquele cotidiano tão acelerado, a gente nem tinha tempo de fazer, né? Eu estou muito feliz de você ter aceitado participar da nossa live. O Ricardo é uma pessoa extremamente. Eu vou falar um pouquinho de você e você me corrija se por acaso. Deixa eu só dar um oi para as pessoas, Tá bom, dá um oi aí. né? E agradecer a você por essa oportunidade, que para mim é um prazer imenso, está sendo um prazer imenso, tá? Porque não estava, não. Eu confesso que eu andei bem mal, né? E não estava aceitando participar de lives, etc., porque eu não estava bem mesmo. A questão do isolamento e tudo não estava me fazendo me sentir muito bem. Mas quando chegou o seu convite, eu falei, não, vou enfrentar, é a chance de enfrentar isso, de voltar, né? A estar com as pessoas, e aí realmente as coisas mudaram bastante. Eu estou super feliz de estar aqui, te agradeço por isso. E dá um oi a Legal. todos os amigos, todo mundo que está assistindo. E vamos em frente, que a gente não pode se deixar vergar, né? É verdade, ainda mais nessa situação que a gente está vivendo, é todo dia um dia, né, Ricardo? E de certa forma é cada dia a gente tendo que recomeçar e levar com uma energia muito forte, né? Porque mexe com os sentimentos todos nossos, e não são só sentimentos, são situações reais, concretas, né? Muitas coisas acontecendo. Mas eu queria falar, o Ricardo. Ele apenas é uma pessoa, é um pesquisador de
de arte popular brasileira, de cultura popular brasileira, apenas há 35 anos, ou um pouco mais do que isso. Ele começa uma trajetória muito cedo, faz ciências sociais, de ciências sociais ele faz um estágio no Museu Nacional, do Museu Nacional ele já vai para a Coordenação Nacional de Folclore e Cultura Popular, aonde ele fica simplesmente 28 anos. E concomitante a isso, o Ricardo coordenou durante anos a Sala do Artista Popular, uma iniciativa magnífica, maravilhosa, que justamente trouxe para essa ideia de centros, dos grandes centros consumidores e difusores da arte popular, como o Rio de Janeiro é um desses centros, trouxe os artistas para que eles tivessem o seu lugar de fala, para que eles tivessem um tratamento digno, um espaço de dignidade para a sua arte, para a sua produção, num período que a gente nem sabia, e que muitos nem sabiam que existia a arte popular, e que esse tipo de produção era uma dimensão das artes plásticas do país. Então, o Ricardo tem uma história assim vastíssima, com muitas atuações em muitas frentes, e tem algo, além de ser professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ter sido professor durante muitos anos, o que o coloca de uma maneira muito especial nesse universo, porque é um agente essencialmente da ação pública e de uma ação pública muito focada numa perspectiva de país inclusivo, um país da diversidade, que a gente tem que pensar na diversidade, e isso tudo dentro de várias instituições públicas, né? E graças, eu acho que a esse teu trabalho, Ricardo, você pôde viajar muito também e conhecer de perto, né? As iniciativas e ajudar e se colocar disponível. Então, eu queria que você agora passar a palavra para você falar como é que você chega nesse campo da cultura popular, da arte popular, do artesanato brasileiro e compartilhar um pouco aqui com a gente. O caminho é um pouco esse que você indica, né? Ou é exatamente isso. Eu fui fazer ciências sociais e tive assim o privilégio de já no segundo semestre me ser oferecido um estágio no Museu Nacional, no setor de etnografia do Museu Nacional, onde eu fui trabalhar com a professora Heloísa Fenelon Costa. Heloísa foi a grande mestra que abriu, né, meus olhos para perceber que os objetos não são meros objetos, né? Contém algo simbólico muito maior ali. E naquele setor de etnografia eu acabei ficando 11 anos da minha vida, né, trabalhando com as coleções do Museu Nacional, vendo aqueles tesouros todos que estavam ali, me deixando tocar por esse mundo todo, né? Ali eu conheci Lélia Coelho Frota, que foi consultora de um projeto nosso do setor de etnografia, e em 83 a Lélia me convida então para ir para o Museu de Folclore, criar uma unidade de antropologia no museu, e ela já estava dirigindo o Instituto Nacional do Folclore e o museu era parte desse instituto. E eu então me transfiro para o museu, onde eu fiquei esses 28 anos a que você fez referência, né? E aí eu encontro esse mundo, né, da arte popular. Te digo que desconhecia praticamente esse universo todo, eu estava muito mais familiarizado, 11 anos trabalhando com arte indígena, e aí eu me lembro assim que na primeira semana que eu estava lá, a Lélia me chamou e falou: olha aqui, semana que vem você vai para o Pará pesquisar uma casa de farinha, a gente precisa de uma casa de farinha no acervo do museu. E eu saí da sala dela, assim, direto para a biblioteca, para descobrir, afinal, o que era uma casa de farinha. Para mim, seria um objetinho feito em farinha, né? E não um engenho onde se fazia farinha. E assim foi minha descoberta por esse mundo todo da arte, do artesanato popular no Brasil, né? Logo depois eu fui... Fazer, né? É um mundo muito do fazer, né?
porque você vê essa tua primeira viagem foi em direção a uma prática, né? A uma prática, ao conhecer e reconhecer, né? Na função de reconhecer uma prática é, popular e uma prática Isso. tão essencial no Brasil, né? Que eu acho que fala muito da nossa identidade brasileira, né? É, nesse campo do popular, né, Ângela, eu diria que arte é ofício, que é até título de um trabalho da Silvia Porto Alegre, que foi uma das primeiras também autoras a se dedicar a esse campo que me tocaram muito, né? Quer dizer, você vai conversar com um popular sobre o que ele faz e ele fala, não, eu sou mestre, eu sou artista na carpintaria, eu sou artista do ferro, tudo isso é arte, tudo isso é arte. O fazer realmente, os ofícios são artes, né? E É, que foi até um gancho tomado pelo ensino no passado, como criaram os liceus de artes e ofícios, para é justamente as verdade. camadas mais populares começarem a ter uma formalização nos seus ensinos, né? Que é um capítulo muito interessante da história desse país também. É, uma formalização dos seus saberes, né? Porque, Exato. na verdade, eram práticas, né? E são práticas, muitas vezes, que têm uma sofisticação enorme, né? Uhum. E exigem tantos conhecimentos diferentes, né? E que não estão sistematizados, né? De repente, essa abertura, né? Eu acho que é. Mas, de certa forma, Ricardo, isso era um pouco contracorrente, não era? Porque não é muito assim uma. Você não tem essa valorização tão grande dos saberes populares. Você vai tendo, talvez, eu percebo um pouco, como certas ondas, né? Ondas de Uhum. valorização dos saberes populares, mas que você não tem uma continuidade desses saberes reconhecidos estruturalmente dentro da sociedade, né? É, Acaba, não sei quem foi que falou uma coisa que eu achei super bonita, que era a história, talvez você vá lembrar, a história que se conta de quem coloca o tijolo, não apenas do arquiteto que fez a obra, né? Então é a uhum. história desses artífices, né, que vão construindo essa realidade da vida cotidiana, né? Exato, exato. Eu concordo com você, são ondas, né? Ondas de interesse, né? A gente que vem militando nesse campo há tanto tempo tem visto surgir a um. Eu queria que essa coisa fosse não ascendesse e permanecesse no platô. Esse platô eu gostaria de ver, né? Não o platô da pandemia que a gente está aí, mas um interesse crescente. Mas tem havido tentativas, grandes tentativas, né, nesse sentido. Eu me lembro assim da série. Tem um artista que é muito caro para nós, né, especialmente para o Pontal, que é seu Antônio de Oliveira. E eu me lembro Sim, quando a Lélia criou uma série de publicações que era o Artista Popular e Seu Meio, e o primeiro artista a falar nesse livro foi São Antônio, que tinha formulações escritas sobre as obras dele, né? E isso era muito importante, deixar que os próprios artistas falassem por si, né? Seu claro, Antônio claro. foi o primeiro, depois a gente fez o segundo, que acabou virando a minha dissertação de mestrado, que foi Antônio de Gastão, de Cabo Frio. Enfim, naquele momento era muito importante dizer que o artista popular, ele não só trabalhava com as mãos, mas que ele pensava também sobre o que ele falava e deixar que a voz dessas pessoas surgissem, né? Hoje a gente Exatamente. tem algumas iniciativas de plano federal, como os antigos tesouros humanos vivos, né, da Unesco, e que no Brasil toma os títulos dos mestres de saberes. Vários estados dão certificação, né, desse saber. Atualmente tem um movimento muito interessante conduzido pelo Zé Jorge Carvalho, pelo Letícia Viana em Brasília, né, que é a inserção desses saberes
no universo acadêmico universitário, quer dizer, que esses mestres Claro. venham a dar aulas nas universidades impede igualdade com conhecimento acadêmico, e Eu não acho como um convidado onde o saber dele não conta crédito para o aluno. É importante que o exato. aluno faça o curso dele e conte como se fosse uma cadeira de um acadêmico. É, Né? eu acho que as escolas indígenas, todo o movimento das escolas indígenas teve uma função muito importante em fazer esse entendimento de que saberes que não estão dentro de uma perspectiva eurocêntrica, como é o saber que nós temos oficial vigorando nas escolas, são saberes que precisam ser reconhecidos Uhum. justamente e não, porque eles alargam o conhecimento e eles permitem outros olhares e outras perspectivas, né? É. Mas, o Ricardo, a gente está aqui, a gente pode ficar horas falando, mas eu acho Ah, que a gente pode. podia falar A do gente tem um, nosso tema. a gente tem um Nós temos, tema, né? nós temos um tema, nós temos que Temos um chegar. Então, tema. para quem está entrando agora, eu queria lembrar que o Museu Casa do Pontal fica no Rio de Janeiro. Ele é um museu que existe há 40 anos, é uma iniciativa que começa com um colecionador privado e que, ao longo dos anos, ele vai adquirindo várias configurações e hoje ele se constitui como um museu focado em arte popular e defendendo a perspectiva de que existe uma arte popular, que os artistas populares eles têm uma subjetividade, eu acho que muito influenciados também pelo pensamento da Lélia Coelho Frota, né, no reconhecimento da subjetividade dos artistas, mas na afirmação e em muitas ações que são necessárias, porque de fato as pessoas têm dificuldade de entender as artes populares como uma dimensão das artes plásticas do Brasil, né? E nesse sentido, eu vou fazer um gancho com o Vale do Jequitinhonha, e eu queria perguntar para você como que você chega no Vale do Jequitinhonha ou como o Vale do Jequitinhonha chega em você, que eu acho que são caminhos diferentes. Na vida da gente, né, a gente tem N caminhos a tomar. A gente deve explicar para o público que a gente fez um ensaio antezinho, né, Ângelo? E decidimos tomar o caminho do vale. Né? E eu estou aqui cercado, é o que vocês não conseguem ver, eu estou cercado de elementos para me conduzirem nessa conversa sobre o Vale do Jequitinhonha. Bem, eu cheguei no Vale antes Ah, de. posso lembrar uma coisa Ah, que nós combinamos e que eu acho muito legal, uma história que você me contou pelo telefone? Você me contou a história da exposição que você tá, recebeu. A tá, exposição. Eu acho essa história tá. muito legal. Vamos começar então por aí. Quer dizer, eu não conhecia o Vale do Jequitinhonha e logo depois de estar no Instituto, lá no Museu de Folclore, a Lélia me chamou porque ela foi uma das primeiras pesquisadoras a fazer um registro etnográfico, né? Realmente etnográfico das artes no Vale. Isso em 1974. Né? Era muito recente esse movimento de descobertas, entre aspas, do Vale. Né? E em 70, e ela me chama para eu organizar uma exposição com ela, né, que seguiria para Portugal, para o Museu de Olaria de Barcelos. Ela tinha, em 79, 1979, constituído uma coleção de cerâmica, 130 objetos, que estavam nos porões do Itamaraty. Foi uma coleção feita para o Itamaraty, para o Ministério das Relações Exteriores, né? E que Lélia se encarregou disso. E ela me chama e a gente vai para o Itamaraty, e ali eu descubro, então, esse universo fantástico que era o Vale de Jequitinhonha. Porque ia abrindo aqueles caixotes, ainda estava tudo encaixotado, né? Isso era 84. E as coisas, como tinham chegado, tinham ficado em Itamaraty. Né? E foi, assim, um prazer. Né? Eu já tive essa felicidade, tinha isso no Museu Nacional e tive isso lá também, de você ser assim, o primeiro
eu me sinto um arqueólogo nisso, né? De abrir aqueles caixotes e tirando folha de bananeira seca, né, com que as peças estavam embrulhadas, e palha de milho. Esse era o material que se dispunha no Vale para embrulhar aquelas peças e trazer para o Rio. Então, arrancando aquelas palhas todas e descobrindo peças. Assim, tinha Noemisa, tinha Dona Isabel, tinha Ulisses Pereira, tinha Maria da Conceição de Taiobeiras, né? Eram muitas peças ali de um mundo fantástico. É como eu descubro o Vale de Jequitinhonha, a partir do olhar de Lélia e a partir dessa coleção que a gente constitui numa exposição que gerou esse catálogo sobre bonecas e vasilhas de barro do Vale de Jequitinhonha, de 84, que seguiu então para Barcelos, em Portugal, e essa coleção foi doada ao Museu de Olaria de Barcelos. Então ela se encontra lá? Ela está em Barcelos, se encontra em Barcelos, né? Você é uma já coleção... visitou lá? Você conseguiu visitar? Não. A única vez que eu me dispus a ir até Barcelos, eu perdi o trem e aí não deu mais. Acabei ficando no Porto, mas eu ainda pretendo ir a Barcelos e ver essa maravilha, reencontrar essa coleção que eu sei que está lá, porque ela gera em Barcelos uma coisa muito interessante, que foi um fluxo de troca. Barcelos é um centro de cerâmica, né, supostamente de onde vieram para o Brasil vários ceramistas, muitos ceramistas de lá vieram para cá, e tem um link disso, muito grande. E eles lá publicaram esse trabalho. Está invertido aí para vocês, né? Vale do Jequitinhonha, cerâmica do Vale do Jequitinhonha. Isso. É uma publicação, né, muito interessante, que é pena que não circule no Brasil, né, que vem assinada pelo Eugênio Lapa Carneiro, que é um grande etnógrafo português, né? E que estabelece vínculos de cerâmica portuguesa e cerâmica brasileira muito interessantes. Muito interessantes. Né? E isso foi a minha descoberta do Vale. Depois disso aí, eu tive a oportunidade de estar no Vale várias vezes, por vezes convite, né, do governo de Minas, do Tiago Tomás, que eu considero, assim, reputo como um dos grandes nomes, né, de Minas, que trabalha em prol da questão do artesanato e da arte popular, na antiga Superintendência de Artesanato Mineira, né? E como também o trabalho ligado ao Centro Nacional de Folclore, a coordenação que você fez referência da Sala do Artista. A gente realizou, eu fiz uma anotação, 9 exposições de arte popular do Vale, aqui no Rio de Janeiro, né, na Sala do Artista. E isso me levou a conhecer essas pessoas. Posteriormente, eu fui assumir a coordenação técnica do Promoarte, que era um programa, né, desenvolvido pelo Centro de Apoio a Artesanato pelo país. Então, tivemos várias outras ações. E assim foi o meu contato com o Vale, né? De conhecer a Dona Isabel, de conhecer essas pessoas todas. Esse catálogo, inclusive, Ângela, que foi para Portugal, é muito interessante que nessa época a Dona Isabel, ainda como ela se coloca aqui, ela era a paneleira. A Dona Isabel era uma pessoa que fazia panelas, potes e panelas. As bonecas vieram depois. E no catálogo tem uma grade tecnológica que eu não sei se vai dar para vocês verem, que é a feitura de um cinzeiro que é feito pela Dona Isabel. É ela que está aí. Eu estou vendo, claro. Socando. Dá para ver? Dá, claro. Estou vendo. Pequenininho, mas dá para ver. Que legal. Quer dizer, a Dona Isabel ainda estava no início dessa vida que ela vem se transformar nessa pessoa fantástica que influenciou tantos artistas, né, no Vale do Jequitinhonha, né, e que cria isso que se chama a Escola de Isabel.
Então, Ricardo, esse catálogo, ele é de 74, é isso? 74? 84. 84. 84. 84. Então, 84. a gente fica aqui pensando, né? Eu faço uma reflexão há algum tempo, assim, sobre mudanças de perspectivas e mudanças culturais no Brasil. Então, por exemplo, na década de 50, que você tem 40, 50, que você vai ter lá aparecendo o Alto do Moura, Mestre Vitalino, né? Então surgem Uhum. os bonecos, né, de barro. E na década de 70, você vai ter um surgimento, já pensando em contracultura, pensando em movimentos feministas e uma série de questões que vinham acontecendo na década de 70, você vai ter o aparecimento, digamos, de uma forma mais forte do Vale. E o Vale vai se consolidar como espaço das bonecas. Então tem os bonecos de barro e tem as bonecas de barro, né? Então você tem uma inflexão de gênero aí que eu acho muito interessante, que nos faz pensar sobre mudanças culturais mesmo. Se até um Uhum. certo o bonequeiro era um homem, no Vale eram as mulheres que assumem esse protagonismo. E aí eu queria te perguntar uma coisa sobre o papel da Codevale. Como é que você vê assim o papel da Codevale no fomento dessa transformação, já que também é um tema nosso, é como as coisas vão se transformando. Quer Aham. dizer, uma paneleira vai trabalhar com figurativo, embora a gente saiba também, e a Ana Maria Schindler, lojista e muito conhecedora, também fala sempre, né? Você tem alguns artistas no Vale que realmente nunca foram paneleiros, né? Como, por exemplo, Ulisses. A Noemisa também nunca se Noemisa. Noemisa. como paneleira, ela sempre partiu para o figurativo, né? Eram pessoas que faziam figuras humanas. E já em outras regiões, não, você tem as paneleiras que têm aquele saber, aquela técnica e que vão se transformando, né? Que vão transformando a sua trajetória. Então, como é que você vê o papel da Codevale? Talvez eu tenha que falar um pouquinho do que é a Codevale, né, para as pessoas entenderem. A Tá. Codevale, É ela uma foi criada, companhia. ela foi criada em 65 Não, para 64. 64. 64. Angela, e isso é importantíssimo, inclusive. Ah, É, é, vamos ver assim, olha. O Vale se constituiu com uma região. Está me ouvindo? uhum, Tá ok? O Vale se perfeito. constituiu como uma região riquíssima, né, em bens materiais, né, em pedras preciosas, especialmente nisso, né, nas chamadas pedras preciosas. Não é à toa que ali está diamantina, berilo, pedra azul, Claro, turmalina. Quer dizer, as claro, claro. cidades tomam nome, né, dessa riqueza material encontrada no Vale. Isso persiste no Brasil colônia, aquele Brasil imperial de descoberta de minerais de ouro no país, o Vale é extremamente rico, especialmente diamantina com diamante, até 1870, quando se descobre o diamante na África do Sul. E o Brasil perde a hegemonia disso e o mercado despenca o valor, né? Tem relatos de faiscadores saindo daqui com suas fortunas em diamante para a Europa e chegar lá ter uma queda no valor de 80% no valor desse diamante, porque a gente não aguentou a competitividade da África do Sul no final do século XIX. O Vale entra numa espécie de um marasmo grande, numa decadência, tem um ciclo de ouro que não era tão forte quanto a região do ouro, de Ouro Preto e daquela outra região, e essa chamada estagnação do Vale persiste durante décadas e décadas.
1950, a gente tem uma seca terrível na região, que durou mais de 3 anos, e acaba, né, com a agricultura incipiente dali, com a criação de gado pequena que existia, e a situação vira fluxo, né? A população saindo da região, compondo as periferias das grandes cidades, como Belo Horizonte, São Paulo, Rio. Esse quadro persiste, quer dizer, eu estou colocando isso como marco, né? A seca de 1950. Começam várias discussões pelo Brasil, e aí são vários que discutem isso. Gilberto Freire era um defensor, por exemplo, da questão do regionalismo muito grande, né, de necessidade de desenvolvimento da região. Né? Isso vai tomar um impulso enorme com o governo de João Goulart, que é pré-golpe militar no Brasil. Exatamente. E faltando, em 1964, cria-se então a Codevale como uma companhia de desenvolvimento Vale do Jequitinhonha, e que pretendia... Bastante espelhada na ideia de Sudene para o Nordeste, né? Sim. Tinha alguma... Era a inspiração, né? Agora, ela tinha uma coisa muito interessante, que era promover nessa região de menor IDH, de grandes endemias, de grande pobreza e uma grande concentração de terras devolutas, portanto, terras da União, do Estado, promover uma reforma agrária aí. Era de assentamento de populações de baixa renda, etc. Isso, a Codevale é criada em 64, um mês depois se instala o golpe militar no país e, evidentemente, uma das cabeças cortadas foi os recursos e as verbas da Codevale. A Codevale teve um corte de 80% do seu orçamento e ficou mambembe ali, né? Em 1972, que cria o programa de artesanato dentro da Codevale. Porque os técnicos da Codevale, que visitavam a região, né, qual é o grande cartão de visita que você tem dessas cidades todas pelo interior? É a feira. E nas feiras semanais, eles começaram a perceber o volume de artesanato presente. E a riqueza do Vale é enorme em relação a isso. É barro... E vamos chamar, eu acho que vale a pena a gente falar que eram técnicos muito especiais, né? Pessoas especialíssimos, né? Especialíssimos, pessoas apaixonadas, que se apaixonam. Eu gostaria, inclusive, de destacar até 2 nomes disso. Sim. Que é a Clélia Ferraz e a Mira de Botelho, que eram 2 técnicas, depois juntou-se a elas a Maria Alice, 3 técnicas que se encarregaram do artesanato, do desenvolvimento do artesanato pela Codevale, que viajavam em lombo de burro para contactar as pessoas dispersas pela zona rural extremamente apaixonada e realmente assim fazendo uma difusão tão qualificada. Eu fico lembrando, Ricardo, que uma parte do acervo do Vale, do Museu do Pontal, que hoje pertence às coleções do Museu do Pontal, foram comprados nas lojas da Codevale, porque a Codevale tinha um escoamento dessas obras em Belo Horizonte. Então, a cada ida a Belo Horizonte, o Jaque podia comprar alguma coisa e trazia para a coleção. Claro que ele comprava também com os galeristas, né? Ele conhece, por exemplo, Ulisses pela Ana Maria Schindler. Mas é claro que essas idas também foi descortinando esse universo de pessoas muito criativas e que estavam, de alguma forma, trazendo esse testemunho, né? do seu olhar, do seu tempo, né? E sendo descobertos como uma grande novidade, né? Eu acho importante isso, né? Você ter introduzido a questão da Codevale, porque eu acho que foi uma das grandes ações de políticas públicas de desenvolvimento desse país. Não foi adiante, porque a gente entrou nesse período horrível dessa história do país, um mês depois da criação da Codevale.
e ela não tinha como formular uma política de desenvolvimento de reforma agrária, etc., para o Vale com essas condições. Tanto é que, posteriormente, se cria, logo depois, e isso pode ser discutido em outro momento, né? Mas todo um movimento de interesses aí em Minas, né, de desenvolvimento do plantio do eucalipto pelo Vale afora. Que foi um movimento ligado ao arcebispo de Diamantina, né, o Dom Sigô, né, e que tinha o Juscelino Kubitschek como um grande interessado nisso e apoiando os plantios de eucalipto por todo o vale, criando esses desertos de eucalipto. Né? E é uma pena, né? Se você vai na região, toda a parte do alto, né, das montanhas, é a parte das ervas medicinais, né, onde se faz a colheita das ervas medicinais, né? Então, todo um ecossistema. Isso, sobre os rojões. As pessoas estão perguntando. Eu não estou lendo muito, porque estou aqui envolvido para falar, mas alguém falou dos rojões, isso é interessantíssimo. Para a gente que está agora no século XXI, a gente não imagina o que foi década de 70, você recolher cerâmica no vale. Você não tinha estradas direito. E a Codevale tinha um caminhão, e essas técnicas, a Miras, a Maria Alice, ou a Miras e Clélia, que viajavam com esse caminhão e chegavam nas pequenas localidades, onde o caminhão conseguia chegar, né? Soltavam-se rojões, né? Que era o modo, naquele silêncio todo, daquele vale todo, o rojão era ouvido a mais de 10 quilômetros de distância. Então se sabia que o caminhão da Codevale estava na região, coletando, recolhendo cerâmica. E aí a população, então, se dirigia até o local carregando as coisas. Eu tenho aqui uma foto que é desse período. Não sei se vai dar para vocês verem, né? Aqui. Logo, claro. As crianças carregando bujões na cabeça, né? Para atender que o caminhão tinha chegado em tal lugar, para levar a cerâmica, que era então comprada em dinheiro. Isso era muito importante na política do programa de artesanato da Codevale, que as peças eram pagas ali no momento e todo mundo já voltava para casa com seu dinheiro. E elas então Ricardo, eram transferidas. Olha uma outra foto, olha. Essa foto, ela é da década de 90, tá? Não é a mesma? Deixa eu botar outra aí para vocês verem. Olha isso, parece umas crianças, né? E aqui nós temos várias artistas hoje muito ativas no Vale, mas você sabe que na década de 90, quando eu cheguei de caminhão por um acaso, uma história que um dia eu conto melhor, mas eu fui acompanhando como eu estava fazendo um trabalho de antropologia, de observar como se dava comercialização. Então, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha como ligar, não tinha mais o rojão, mas era o caminhão que chegava no alto e buzinava, tinha aquelas buzinas assim, né, consecutivas, e aí essa foto foi tirada por mim, eu vi as mulheres vindo, e elas se reuniam, e aí acontecia a comercialização. Isso há pouco tempo, né? Se a gente pensar, claro, pouco tempo relativo, mas década de 90, né? Então você tem um período muito extenso em que as artistas, os artesãos, eles têm que resistir em condições muito adversas, né? Se a gente pensar que, claro, tem um romantismo da nossa parte citadina, né? Nós que vivemos ainda mais nessa pandemia aqui, fechados nas nossas casas, né? A gente só sonha com o espaço ao ar livre, né? Com os caminhos, com as terras, com as veredas, né? E na verdade, era muito trabalho para essas pessoas, né? Muito trabalho, muito esforço, né? Porque isso tudo é trabalho, né? Agora, é impressionante no Vale, Ângela, essa explosão de arte, né?
Porque quando eu leio os textos sobre o Vale, você, na verdade, você não tem uma pesquisa sistemática etnográfica anterior à década de 70 no Vale. Mas todos os registros, os mais antigos, estão por aí, 71, 72. Anterior a isso, eu não vejo nada a não ser a história oral. Os relatos de quem viveu anterior a isso. E que diz, não, nós fazíamos aquilo, é bilha, é moringa, é panela, etc. E as figurinhas de brinquedos e de presépios. A Noemisa, por exemplo, que é a grande artista de Caraí, conta que a mãe fazia pote, panela, inclusive nesse catálogo que eu mostro, tem um relato, um depoimento dela lindo e outro do Ulisses, e ela falando que ela, em criança, ela fazia bichinho, boizinho, coisa para brincar. Ou então, na época, para os presépios da pessoal da região. E que ali que ela percebeu que ela podia ganhar dinheiro. Porque a mãe dela foi que percebeu isso. Que elas foram na cidade e ela colocou, e alguém quis comprar o boizinho que ela estava na mão. E aí ela teve o toque, ela disse, aí nunca mais, eu não cheguei a fazer panela. Eu era garota com 8 anos, 9 anos, comecei a fazer os boizinhos para vender, porque o moço queria mais. E aí ela ficou fazendo os bichinhos, né, dessa tradição, que vinha de uma tradição de presépios, né, e de brinquedos infantis. Né? Eu conheci a mãe da Noemisa, eu a conheci... A Joana, né? Joana. Sim, eu conheci, eram umas pessoas assim muito silenciosas, né? Elas não eram de muita conversa, não, mas muito receptivas, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu cheguei lá, eu estava com muita sede, porque demoramos muito para chegar e tudo isso. E aí ela falou para mim, eu vou fazer um chá para você. E ela fez um chá, sabe de quê? Um chá de cravo. Um chá de cravo, com bastante açúcar. Mas foi assim, um néctar tomar aquele chá de cravo. Te renovou. Me renovou, exatamente. Aqui, quanto tempo que a gente tem aí, hein? Deixa eu olhar aqui. 17h40. Temos 20 minutos. Ainda tem 20 minutos. 20 minutos, eu acho. Não, eu queria avançar um pouco, porque você tocou numa coisa que eu acho super importante, que é essa questão da mudança, né, da renovação. Quer dizer, eu acho, tem algumas pessoas muito saudosistas que pensam, não, está tudo mudando, tudo muda. Eu acho que a história toda sempre foi de mudança. Né? Quando eu chamo a atenção é que anterior a 70, você basicamente tinha uma produção utilitária, de panelas, potes, etc. E hoje a gente tem uma explosão de figurado no Vale com grandes nomes, né, na arte popular brasileira, como Isabel, como Ulisses, como Noemisa. Isso para a gente ficar no campo da cerâmica. Se formos para madeira também, são outros tantos artistas e por aí vai. Né? Exatamente. Eu acho que é super importante essa coisa dessa mudança toda na tradição de uma, que se diz, né, escola da Dona Isabel, né, dessa tradição de fazer as bonecas que você chama atenção, e lá ficou registrado como boneca, né, um trabalho no início muito feminino, embora a gente tenha o Ulisses, né, um homem que sempre fez figura. Claro. Mas tem registros assim, por exemplo, no Vale, as mulheres se assumiam como paneleiras. E o homem nunca se assumiu como paneleiro. Porque paneleiro é um termo que designa o gay. Né? Então, ele nunca era paneleiro. Porque paneleiro era ser gay, que é uma tradição que vem de Portugal, inclusive. Paneleiro em Portugal é uma gíria para gay. Né, para o antigo viado. Né? E essa coisa existia ali no Vale também, existe no Vale. Hoje, tem outras categorias para designar essas pessoas. Né? São artistas, são artesãos, são ceramistas, todas categorias novas que até a década de 70 não existia. Ninguém se falava um artista ou um artesão. Né? Na década de 90, o que se falava muito, foi o período assim que eu concentrei o meu trabalho,
Eu viajei durante 15 anos com muita frequência para a região. Na época, falavam que os maridos ajudavam, os filhos ajudavam, os homens ajudavam. Isso. Então, funcionava dentro dessa ideia, dessa lógica da ajuda, né? E eu Uhum. até tentei tratar um pouquinho disso, mas é uma coisa muito interessante nesse livro, que é o livro Aham. Caminhos da Arte Popular, o Vale do Jequitinhonha. Tá aqui na minha frente. É que eu não posso levantar. Mas, Ricardo, eu queria falar Mas, uma frase mas deixa eu. sua. Peraí, deixa eu Não, eu quero só. ler uma frase sua e depois Ah, você completa, ó, sobre tradição. Você falou assim: a condição básica para algo ser tradicional é que mude, porque se não muda, vai se cristalizar no tempo e vai morrer. Vai virar um fato histórico e não tradicional. O que é o tradicional? É o que está vivo, presente hoje na sociedade. E para estar presente hoje como arte do passado, se pressupõe a mudança, porque a sociedade muda permanentemente. Isso é uma frase sua que eu li numa entrevista dada à revista da pós-graduação da Universidade Federal do Maranhão. Eu achei muito interessante esse olhar para a tradição como uma tradição, como algo que está sempre em mudança. renovável. Isso. É, porque a tradição, essa história da tradição por oposição à mudança é uma dicotomia falsa. Que É toda verdade. coisa, toda vez que a tradição ela não muda, ela morre, ela fica histórica só. São referências históricas, na verdade, são as tradições que não estão atualizadas até hoje. E se a gente olhar, né, toda tradição ela precisa se manter mudando para ela estar aí. Né? Senão ela vai desaparecer. No Vale, isso aconteceu desde. Eu vejo esses registros de 70 e vejo hoje e percebo quanto houve de mudança. Né? A gente pode até elencar algumas mudanças que tenham sido ruins, né? Na história Claro, da legal, humanidade. Né? Mas tem também legal. muita renovação boa. Eu, É, para pensar um pouco, refletindo sobre essa live da gente, né? E aí comecei a observar algumas coisas, falei assim, gente, como o repertório cromático do Vale, até a década de 70, 80, era pobre. Pobre seria a minha expressão. Era basicamente o tauá e a tabatinga, o branco e o vermelho. As nuances que nós temos de cor hoje, em Coqueiro Campo, em Campo Alegre, né, em Santana do Araçuaí, que claro, dão claro. uns coloridos que a gente às vezes duvida que sejam de pigmentos naturais de terras tiradas ali. Né? Eles, mais recentemente, descobriram umas rochas que dão um pó que você tem a sensação de serem purpurinas, de brilhantes, e são produtos dali. Quer dizer, essas pessoas que trabalham com barro, né, com a cerâmica no Jequitinhonha, continua num trabalho de investigação imensa sobre pictóricos, elementos pictóricos, sobre os pigmentos de decoração das peças, e nós vemos bonecas, noivas e coisa, enfim, coloridos fantásticos, né? Fantásticos a partir de descobertas de pós ali na região, de terra. Né? E com relação às mudanças, eu fico pensando assim, quando eu coordenei o PromoArte, esse programa de apoio a comunidades artesanais, né, pelo país, um dos casos que a gente lidou foi o caso da Andréia Pereira, da neta da Dona Isabel. Dona Isabel, para quem não sabe, é uma grande figureira do Vale, residente em Santana do Araçuaí, a quem se atribui muito a feitura de grandes bonecas de cerâmica. E E ali ela é atrás da patrimônio, Ângela, ela é reconhecida como patrimônio, né? Vivo, ganhou vários prêmios é. importantíssimos, né? E Inclusive a Ordem do Mérito Cultural ela recebeu depois. isso, Foi isso. muito importante. E É. é daquele tipinho das bonequinhas que estão lá atrás da Ana, da Ângela, lá atrás na estante, ó.
Reparem que tem Aquelas duas são da bonecas lá. Aquelas são Coqueiro Campo, né? Campo são da Alegre. Nívea, e essas bonecas eu gosto muito delas. Elas são realmente elas têm a pele preta e eu acho que elas falam dessa região também por essa perspectiva, né? Da Isso. presença negra na região do Vale, que eu acho super importante, e eu gosto muito dessas obras da Anísia. Aham. Mas o Então, são Ricardo, nisso. deixa eu te Sim, mas falar. deixa eu concluir só essa coisa aqui. A Dona Isabel, ela acaba influenciando toda uma comunidade, que é Santana, a família dela, as filhas dela que passam a fazer boneca, e a Andréia, que é a neta dela. Né? E a Isso. Andréia começa, jovem, a fazer bonecos naquela mesma tradição de Dona Isabel. Só que ela queria também estudar. Né? Eu também quero fazer uma faculdade, etc. Esse sonho da faculdade, essas pessoas não estão isoladas do mundo, elas participam desse Claro, mundo e querem claro. também. E a Andréia fez o vestibular para Belas Artes em Belo Horizonte, passou no vestibular e foi estudar em Belo Horizonte. E se colocou para ela um drama, porque ela foi para lá, foi morar num apartamento pequenininho e ela queria continuar a fazer as bonecas dela, fazer o barrinho dela, né? Então ela É. levava o barro de Santana para Belo Horizonte, lá ela modelava as peças, punha para secar na beira da janela, né? Para aproveitar o Ah, sol que batia ali na beirada da janela. claro. Quando ela voltava para casa, em fim de ano, nos feriados, a todo momento, e não era sempre que ela ia em casa, porque são quantas horas Santana de Belo Horizonte? Mais de 8 horas numa estrada É, sacolejante. Ela claro. levava as peças dela para queimar no forno lá. Conclusão, ela perdia metade da produção dela porque quebrava tudo na viagem. Ah, que E a coisa. Andréia, então, estava com esse drama entre estudar, que era realizar um sonho, ou ser ceramista e produzir a cerâmica dela. E a gente entendeu nesse momento o conflito que a Andréia vivia. E foi uma E, grande discussão no centro o que fazer. e que E a muitos gente peitou, provavelmente e a gente essa nova peitou, geração sente, né? Eu como acho que é antes. a nova geração, provavelmente a gente tem outros artistas dessa nova geração que são filhos de ceramistas, mas que, devido até ao sucesso e à maior estabilidade financeira das famílias, com essa produção e com essa arte, as pessoas também podem pensar nessa perspectiva, né, de escolaridade, porque eu acho que Aham. isso é muito interessante. Mas aí, Mas e para aí? concluir, Andréia, né? Ah, Foi um drama para a gente, né, de assistir isso e não fazer nada. Então eu propus que se comprasse um forno ah. elétrico para a Andréia, E que, aí ela. que É, poderia ser crucificado por muita gente como a queima tradicional do Vale do Jequitinhonha é no forno a lenha. Como é que você vai introduzir um forno a gás? Um forno elétrico. E a gente financiou sim. o forno para a Andréia, né? A 50% a fundo perdido, que o programa era um programa do governo federal do Ministério da Cultura e nos permitia isso. E a Andréia assumiu o compromisso de pagar 50% do forno em produção. E ela tinha 2 anos para nos Realizar entregar isso. a produção, realizar a parte dela. Ótimo. Em 6 meses, ela tinha produzido tudo e ela quitou a dívida dela com o programa e pôde morar então em Belo Horizonte, fazer a produção dela lá. Lá mesmo em Belo Horizonte ela queimava as peças e concluiu o curso dela de arte, né, na Belas Artes da UFMG. André voltou para Santana, se casou e continua uma fantástica ceramista, refazendo aquele repertório tradicional de lá e criando peças como esta aqui. Vamos ver se dá para mostrar. Dá, Ó, claro, tá bem visível. que é o Menino no Pote, que é uma criação dela, né? Quando ao mesmo tempo ela continua a fazer as peças tradicionais. Da Tá dando para família. ver? É, tá dando, tá bom. Deixa mais um Da pouquinho, família.
É, Deixa eu ver se para as eu... pessoas verem, exatamente. Deu? Deu, perfeito. Essas peças de fazer propaganda estão nesse livro, que é um livro chamado Eu Me Ensinei, que é uma frase da Dona Isabel, né? Eu me ensinei Narrativas da Criatividade Popular Brasileira, que é uma obra da Edna Moutinho Pontes, e que eu tive o prazer de fazer um texto do livro, daí a propaganda do livro. Tá? Mas, enfim, a Andréia hoje é uma ceramista que continua a amar a cerâmica que ela faz e que dialoga com outros universos também da arte em pé de igualdade. Essa peça dela, por exemplo, é um sucesso onde vai. E, Ricardo, eu acho que a gente está falando de fronteiras, né? Fronteiras de arte. E eu acho que, de fato, é uma pergunta que sempre as pessoas colocam no Museu do Pontal e se perguntam, mas e aí? Quer dizer, essa arte, a maior parte dessa arte é feita por pessoas que vêm do mundo da oralidade, que é fato, é um mundo de trânsito da oralidade. E o que vai acontecer quando essas pessoas saírem desse... Acaba a arte popular ou se as pessoas deixam de ter uma condição econômica não confortável, elas deixam de ser populares ou deixam de ser, porque a gente sempre fala que a arte popular não é um estilo de arte, né? Não é uma forma, não é uma fórmula. Na verdade, é um olhar assim que a gente vê sociológico mesmo, é uma categoria quase sociológica, né? De pensar que é o artista popular, ele se enquadra dentro de uma categoria, mas ele não é considerado artista popular pelo estilo do que faz. O estilo do que faz não diz disso, porque pode-se fazer qualquer estilo de trabalho e ser pertencer, né? Eu acho, uhum, nós estamos, eu queria só lembrar para o público que a gente está chegando no final, a gente está com uma exposição no Instagram do Museu do Pontal, aonde o Ricardo Gomes Lima é o nosso convidado, e foi a partir daí que nós tivemos a ideia, depois de fazer a live, essa conversa, que eu já vi que talvez a gente tenha que fazer mais de uma, porque são muitos assuntos que a gente tem realmente para tratar e para conversar e para aprofundar. Nós estamos com uma exposição justamente aonde o Ricardo faz a escolha de um artista que simbolize essa transformação, essa transição dentro esse cenário que a gente pensa no Vale como um vale de tradições. Então, nessa perspectiva de tradições que se transformam, que eu acho muito interessante, o Ricardo escolheu a obra de um artista e essa obra é a exposição nossa, que está a escolha do que obra te emociona é o título dessa coluna que a gente tem no Instagram do Museu do Pontal e que o Ricardo então ele conta a história desse artista Augusto. e do Augusto e conta a história do Augusto e não só conta a história mas como mostra as obras então cada um poderá ir ver lá e entender a gente, o Museu do Pontal é uma instituição de pesquisa, é uma instituição que detém um acervo de quase 10 mil obras de arte popular brasileira, e esse acervo, ele precisa ser cuidado, ele tem que ser cuidado, porque ele conta a trajetória. Nós temos uma datação de 1940, final de 40, uma coleção adquirida pelo Jacques, até os dias atuais. E a gente tentou não descontinuar a coleção, justamente acompanhando o que foi possível de surgimento, mas sempre dentro de projetos de pesquisa, ou mesmo recebendo doações de coleções, de colecionadores que entendem que essa coleção é importante e que a gente cuida bem dessas obras e lida com elas como um legado para a cultura brasileira, um legado, o olhar das camadas populares e a contribuição das camadas populares para pensar as artes plásticas do país. Então, eu queria agradecer aqui os nossos patrocinadores e, sobretudo,
o BNDES, o Itaú Cultural, a Vale, a Secretaria Especial de Cultura e o IBRAM, porque nós temos vários programas e projetos, e embora a gente esteja com a sede nesse momento